supporting the implementation of the Impulso project. Thank you all very much for your active participation in the previous sessions. Your engagement really is what makes this platform so meaningful and dynamic. As you know, many of you have participated in the past. This series is created as a space for the exchange and integration of ideas, of knowledge and methods, and it draws both on international perspective and also the growing breadth of experience within Portugal. We're very pleased that this season also will continue to bring international experiences, but now also that we have expanded the group of local actors and your practical insights, it's really essential to understanding what is working and what still needs attention in Portugal. And today the discussion will focus on health promotion, which is one of the core objectives of the local health units reform. Which is to improve population health outcomes by strengthening health promotion, disease prevention, and coordinated care. From our work with the local health units, we know that some of these functions remain underexploited, and this is not just the case of Portugal, but actually health services in general. So we know health services are overburdened, constantly responding to emerging issues. There's so many resources that have to be put to attend to those emergent and urgent issues. And of course, there's other barriers, like the lack of earmarked budgets or financial plans for health promotion interventions, or also the absence of measurable outputs and outcomes, which makes it difficult to track progress and advocate for greater investment in these areas. So to address this, we're embedding health promotion function across all dimensions of the work that we're doing in the Impulso project, for example, through the governance work, through the definition of key performance indicators that can better guide the work of local health units, and also through the identification and recognition of good practices, which is what we're doing here today with this webinar, but also, as some of you might know about the Impulso Award, which I hope many of you are applying for this year. There's also a space dedicated to identify practices that integrate health promotion and disease prevention. In this webinar today, we will work to deepen our shared understanding of health literacy as a key population health indicator, and then also discuss how organizational health literacy can help local health units make their services more clear, more navigable, and more effective for the people. We hope that by strengthening the awareness of these concepts, we can support local health units in making health promotion more intentional and part of everyday practice. With that, and without further ado, it is my pleasure now to hand over to our two excellent co-moderators for today. We have Gisela Leiras, who is the head of division of the literacy from the Portugal Director General for Health, and Alison Ekberg, my dear colleague from the team on prevention and health promotion here at WHO Europe. Alison and Gisela, over to you. Thank you so much, Amelia. It's a pleasure to be here today and to join this event. So I just wanted to note that this year marks the 40th anniversary since the adoption of the Ottawa Charter for Health Promotion, which was critical in reframing the global thinking on health from a focus on treating illness to promoting overall well-being. And this is both through shaping the social, economic, and environmental conditions that enable people and communities to gain more control over their health. I also want to note there are many events this year really highlighting this critical event and celebrating the last 40 years and looking ahead as well, as we will also be hosting an event, and we can share that later in April. And really the goal here is to revisit all of the components of health promotion, focusing on the multi-sectoral aspects, the healthy policy aspects, as well as health literacy and enabling and advocacy and agency. So, and this is just a reminder that the role of health promotion and that the actions of health promotion run across all sectors and not just fall to one responsibility. So that's something we want to talk about. Again, a reminder that this includes reorienting health services and embracing an expanded mandate, which is both sensitive and respectful of cultural needs. So this should support the needs of both individuals and communities, as I mentioned, to live the healthiest life. We look forward to having this discussion, and
want to thank you for organizing. Thank you, Alison. Thank you, Emilia, and thank you for Impulso organization to invite me and to have this webinar on this topic that I think is really important. And now I will shift to Portuguese. Bom dia a todos. Continuando aqui no seguimento do que já foi dito, no fundo, este webinar pretende aqui explorar uma questão essencial, que é de que forma é que a compreensão e a operacionalização da literacia em saúde podem reforçar o impacto das OLS. Uma maior consciencialização da literacia em saúde é fundamental não só para monitorizarmos resultados, mas também para apoiar os serviços a compreender em que medida é que estão a ajudar a população na navegação do sistema de saúde, no seguimento das recomendações e na tomada de decisões informadas sobre a sua saúde. Isto é especialmente importante quando nós sabemos que avaliamos os níveis de literacia em Portugal e, de facto, a componente onde os portugueses estão pior é na navegação no sistema de saúde. E, portanto, os serviços podem aqui compensar estas limitações existentes ou até melhorar os níveis de literacia em saúde dos seus utilizadores, contribuindo para cuidados mais efetivos, para a prevenção da doença e para a promoção da saúde da comunidade. Acho que ainda há aqui vários desafios a nível nacional no que toca à implementação efetiva de literacia em saúde, que continua muitas vezes limitado. A maior parte das intervenções que vemos acontecer são referentes ao acesso à informação e integrada noutras estratégias de saúde, noutros programas, noutros planos. E eu diria que é essencial começar a encarar a literacia em saúde como uma intervenção em si mesma, que é assim desenvolvida de forma integrada e que valoriza não só aqui o acesso, mas a compreensão, as outras componentes da literacia em saúde, a capacidade de aplicação dessa informação, articulando aqui também cada vez mais com os contributos das ciências comportamentais. Nós já estamos a fazer algum esforço nesse sentido. Criamos recentemente uma rede de literacia em saúde no SNS, identificamos já os interlocutores em cada ULS e IPO e tenho aqui grandes expectativas. Vamos começar as reuniões no próximo mês, grandes expectativas para o trabalho que pode ser feito, algum do qual em alinhamento com os projetos que vão ser apresentados hoje e com a literacia organizacional, que também vai ser falado, que é um dos trabalhos que queremos fazer com estes interlocutores e pôr aqui as OLS a trabalhar fortemente a área da literacia em saúde, que acredito que é o objetivo de todos. Eu agora, I would now, sorry, pass the word to Alison to introduce the next speaker. Thank you very much. And so the session will proceed now as we will have the first block. We have two international presentations from Austria and Sweden. This will be followed by a second block with examples from Portugal, local health units. And then finally, we'll go to breakout rooms where we have 35 to 40-minute blocks for participants to ask questions and have a discussion with the speakers. So I would like to introduce the first speaker. It is my pleasure to introduce our colleague, Katarina Abrasat, who is the Regional Advisor for Behavioral and Cultural Insights in the WHO Regional Office for Europe. So, Katrine, over to you. Hello, everyone. And I just want to check that you can actually see my presentation. Yes. Is it working? All right. Okay. I'm so happy to be here today. And I think it's just an amazing participation level with so many people. And I hope the translations into Portuguese work well. I am here to talk about behavioral and cultural approaches to health and of course, health literacy as well. And I wanted to start with sorry, I'm just trying to move this away. I wanted to start with a systematic review and meta-analysis I read recently, which explored the effects of school-based interventions to increase physical activity and improve nutrition among the young children in the schools. And the interventions, and this is where it's interesting, they were all evidence-based and really founded in behavioral frameworks. So they did everything we want them to do.
Many of them were multi-component. They targeted the structural level. They integrated physical activity into the teaching lessons. They changed the canteen food, free fruits, all of the things that we know can be effective. But the remarkable conclusion was that they were not effective. And so the authors in this paper were discussing why is that? And they suggest that this is likely due to difficulties in the schools to implement and adapt these interventions to the context. So basically what we learn is that promoting health and enabling healthy behaviors, healthy living is not a one-size-fits-all. On the contrary, moving interventions from the office desk, from something we know that in theory is effective, and into the real world to something that in reality and on the ground is effective, is complicated because we add the essential components of the context and the people. And of course, with today's topic in mind, we have to take into account the ability and the skills and the knowledge and the broader health literacy of everyone who needs to deliver and everyone who needs to benefit from these interventions. But on top of that, we all know we have the cultural context and the traditions and the social norms and the individual personal experiences and biases and motivation and the pre-existing levels of trust and well-being and sense of social cohesion, not to mention, of course, the physical environment and the economic constraints, as well as all the other demands and regulations that in this case the school has to live up to. And that goes for everywhere and with anyone where we deliver a health service or intervention. So empowering the local context to tailor their health regulations, interventions, services to the lived realities of people in the context is essential if we want to be effective in our goals of reaching healthier populations. I'm just trying. So just on a side note, in the Netherlands, they've recently introduced a new law which requires all other new laws to go through a so-called actability assessment, or doen vermogen as they call it. So what is actability? Basically, it means exploring, are the people who ultimately need to benefit from this law, are they able to act upon it? And this is not just relevant for any new law. I'd say it's relevant for any health intervention or health services that we offer. And this actability is a complex assessment because it requires concerns for those who are involved in delivering the services, those who are engaging with the communities locally, and of course the people we want to benefit ultimately. In the BCI unit, to conduct such an actability assessment, we work with 3 keywords as a lens through which to consider this. The 3 words are evidence-based, people-centered, and culturally grounded. And very briefly on the 3 words, evidence-based means we need to know the behavioral science when we work with behaviors. And also we need an understanding of why the people in the context locally are doing or are not doing or are engaging in the behaviors we want them to engage in. Sometimes we think we know, but there are many assumption-based interventions that are not being effective. So doing some more structured studies to explore these in depth in the context can be a really good investment. And then people-centered is all about using what we've learned about behaviors and about the local barriers and drivers and tailoring that into interventions that take into account the needs and circumstances of those who are involved and affected on the ground. Building trust is important here. And of course, active engagement, for example, via community liaisons or through co-creation processes, can be essential for developing effective interventions. And then lastly, culturally grounded basically means that every person, every patient, every community member, every health worker, every health system, we're all formed and guided by the cultural contexts in which we exist. So recognizing those cultural dimensions and also where they differ and where we can leverage them for positive outcomes can mean that we can design interventions that are more inclusive, more equitable, more relevant to people's lived realities, and thereby more effective. And so organizational health literacy is, of course, all about making sure that our institutions that promote health take into account the health literacy levels of those who need to deliver, as well as those who need to benefit from the services that we offer. And if we want to understand
whether that is actually a reality, whether all our organizations are health literate. A good place to start might be to do an assessment of their adaptability by asking 3 key questions. Are they evidence-based? Are they people-centered? And are they culturally grounded? And if the answer is no, we have some very detailed guidance that you can find online. It's a nice guidance document that explains the process. And then thank you for that from me. Thank you so much, Katrine. And thank you so much for highlighting the importance of context. And especially in the context of today, where we have the local health units here, the importance of ensuring that those local health units have the evidence and are empowered to, as you said, adapt the evidence and the interventions, adapt the interventions to the local context. So those are, and that as along with the importance of co-creation. So I think all really key elements, both represented in the health promotion context and in the BCI context. Thank you. With that, I would like to introduce our next speaker. Excuse me. So our next speaker is Christina Strabmauer, who is a health expert at the Competence Center Health Promotion and Healthcare at the Austrian National Public Health Institute. Thank you so much for joining us today, and over to you. We see the slides, but you need to unmute yourself. Perfect. Thank you very much for inviting me. It's an honor to be here. I hope the translation from my Austrian English will work well. Well, I was invited to speak about organizational health literacy self-assessment in Austria. And the title of the whole event is about health promotion. So how are these 2 topics connected? Let me give you a short explanation at the start of my presentation. So organizational health literacy is closely linked to health promotion because health promotion is all about creating conditions that help people improve their health. And organizational health literacy exactly supports that. So basically, when organizations communicate clearly, when they design services that are easy to navigate, and when they reduce barriers in understanding, people can make better decisions and take healthier actions. And that's why organizational health literacy is important for effective health promotion. So let's see if this works. So about organizational health literacy in Austria. In Austria, we are lucky to have a National Health Literacy Alliance, which was established in 2015 and which brings together health policy, administration, and also people from health insurance and partners from other ministries and from practice organizations. And the alliance is commissioned by the Austrian Ministry of Health. And organizational health literacy is a priority field in this alliance. So we have quite good support by this alliance. And Austria is also part of the MPOL. MPOL is the WHO network on measuring population and organizational health literacy. It's also part of that project on organizational health literacy. And Austria also hosts the International Coordinator Center of MPOL. Let me also tell you, because this is about assessment in primary care services, a little bit about primary care in Austria. So primary care in Austria is typically delivered by general practitioners who serve as a first point of contact for patients. We have, since 2014, a very new model where we have primary care units. And these units aim to strengthen community-based and team-oriented healthcare. These units employ general practitioners, nurses, physiotherapists, social workers, and other health professionals. In 2015, that was the time when we performed the study which I will show you. We had 100 of these primary care
units in Austria. And I think what is the specific thing about these units is that they are actually supposed to support patients' health literacy. It has been defined as an organizational responsibility of these units. Basically, they are the first healthcare organization in Austria that are legally mandated to practice health literacy. Now, about the study that I will show you some results. We did in 2004, we did a pilot using a specific tool. And in 2025, we did another, let's say, study on 10 primary care units. And altogether, we had 106 participants that took part in an individual assessment, because the process is done in 2 steps, and 124 persons who participated in a joint assessment. I will explain in a minute a little bit better what this means. So basically, we were using the International Self-Assessment Tool for Organizational Health Literacy in Primary Healthcare Services. This is a tool which was developed by the MPOL Organizational Health Literacy Working Group on Primary Health Care. And it's a tool that has 7 standards. And I will show you the standards in a minute, 15 substandards and 51 indicators. And basically, each of these indicators operationalizes something very concrete, which means what organizational health literacy actually means in primary health care. And I will show you this best on an example. Here you have the example of standard 2. So standard 2 is about communicating in clear and easy to understand language. In this standard 2, we have 2 substandards. One is on oral communication, another one, which is not shown here, on written communication. So I take as an example the indicator 211. It says, we create circumstances that allow discrete communication, for example, relocate to an appropriate room, closing doors. So here we can see organizational health literacy is about creating good circumstances to have health literate communication. And then the persons who would fill in, the staff members of the primary healthcare service who fill in this tool would say, is this fulfilled to a large extent? Is it fulfilled to a very large extent, or only to some extent? Or is it only fulfilled to a small extent, or is it not fulfilled? And of course, there are also indicators that might not be applicable. So they can also show this. So just to give you an example how the indicators can be basically filled in and what an indicator looks like. So about how this assessment, this self-assessment is done. Self-assessment means that the organization itself will come to an agreement on their organizational health literacy. So usually we would appoint, or the organization would appoint, a coordinator. It's important, of course, that the management agrees that the self-assessment is done. A coordinator should be well instructed with a workshop, and then again give a workshop to the team members. Then the team members in the organization, this could be doctors, nurses, physiotherapists. So a good mixture should fill in this tool, and then results are summed up, and the whole team should come together and discuss the results and consent on the results. And as a next step, decide what can we as an organization do to improve. So what the organization actually gets, they get a picture about their organizational health literacy strengths, and they get a picture
about which areas in the organization do need improvement. So here is an overview of the 7 standards and those 10 services. How did they do in the 7 standards? So you can see one standard, standard 1, is about access, ease of access. Is it easy to find orientation? Is it easy to access services? Is it easy to navigate? One standard is about communication. One standard is about promoting the health literacy of the users, of the patients. One is about promoting health literacy of staff. Organizational health literacy is always more than just the patients. It's also important to integrate staff, but it's also important to integrate the wider community. One standard is about management and organizational structure, another one about other organizational health literacy. Here we have the issue about community involvement, and another, the standard 7, is about digital health literacy. So basically, if we look at this picture, we can see that the services in Austria, they are doing quite well when it comes to the fields of access, communication, and also promoting user health literacy. Where we see clearer development needs is the area of digital health literacy and also other health literacy activities. And also there's quite a bit of variation when it comes to management structures and how staff literature is supported. This would be such an overview on which an organization could then decide what improvement measures they could take. To give you a bit of idea what coordinators said to us about the self-assessments, so basically they experienced that these self-assessments provided insights into the strengths and areas for improvement of organizational health literacy within the organization. And especially these joint assessments, these team meetings, were considered as an essential part of the process because they enabled shared learning and a common understanding of organizational health literacy between the team. And the assessment also led to concrete improvement initiatives, such as enhancing the website accessibility, enhancing signage, providing multilingual and evidence-based material, and also three of the services started doing some communication training. Now, just quickly, we had one organization who participated in the pilot in 2024 and then again in 2025. So we have one pre-post or comparison, and I would like to show you this one. And what is really interesting is that the organization had a focus on 2 standards. On standard 2, about communication, to improve communication, and on standard 5, to improve management structures. That's where you see these red arrows. And it's quite interesting that especially in these 2 areas, they really had a good improvement. We can see that in some other fields, they're about the same, and actually in digital health literacy, they even had worse results than a year before. So again, we asked coordinators about what to think or what are their experiences. And here just some quotes. So basically, the coordinators were pleased that the areas where they focused on and did some improvement measures that they worked. So, for example, they said, we now use patient feedback more consistently and more systematically. They also say, nearly everyone in the team agrees health literacy is firmly embedded in our organization. I'm especially pleased about this as it's my area of responsibility. They nominated a person to be specifically responsible for health literacy, which is also super. And we've worked hard to communicate the meaning of health literacy, both individually and organizationally, in an accessible way. It seems that much has become clearer.
And of course, also to see this need to improve still in the area of digital health literacy. Seeing that I am nearly there where I should be with the time, or all time, last slide. So concluding the implementation of the organizational health literacy self-assessment in the 10 Austrian primary care units has proven as valuable first insight into the current state of organizational health literacy in these services. The findings highlight both strengths and areas for improvement, and the self-assessments, which is the most important thing, really led to concrete improvement initiatives. And from this case study of just one service, we can see that if improvement activities are performed, they can lead to meaningful year-to-year gains in the targeted standards. So that's it from me. Oops. Hold on. Let me give you at least a thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention. Thank you, Krista. I think organizational health literacy is still underworked and essential for reducing inequalities and for the health system sustainability. So now I'm going to pass to Portuguese again. Fazendo aqui uma muito breve summary, eu acho que as mensagens passadas, o trabalho é importantíssimo, é algo que nós também queremos fazer em Portugal. Aliás, vamos agora traduzir precisamente este questionário, porque também integramos aqui o consórcio do Empol, para, com base aqui na expertise da Krista e na rede de literacia que criamos nas ULIs e IPOs, implementar este questionário, ou seja, esta metodologia, e que acho que liga muito com a apresentação anterior, não é? Porque é o que nos vai permitir depois ter intervenções baseadas em evidência, que sejam adaptadas ao contexto e centradas na pessoa. Portanto, diria que é uma área a investir também, doravante. Irei agora passar a palavra à próxima apresentadora, e vou passar por inglês porque ela é inglesa. I'm introducing now Karina Godoy, Public Health Scientist and Behavioral Insights Lead at the Public Health Agency of Sweden. Thank you so much for this invitation to share our experiences in Sweden regarding the use and the implementation of behavioral insights to tailor different health programs. With me today is also two colleagues from the behavioral insight team, Asha Yama and Susanne Karregård. They will be joining us for the discussion and Q&A later on. We are not working specifically with the organization health literacy, but these two fields are very closely related. So I will come into that also. Next, please. Next, thank you. Katrine has already given a very nice presentation of a background of behavioral insights, but I would just like to emphasize that when we need to address public health challenges, we really need to go into a deeper understanding of the human behavior and context. And here we're in the context where the system and organization comes in. And we all know that behaviors are really complex and multifaceted, so and play an important role in the outcomes of health and well-being. I would also like to emphasize the importance of use evidence-based behavior change models in designing more effective policies and interventions, since they give a holistic perspective, and that's exactly what we need. We need to look at the conditions of the individuals, but also the contextual part of the system and organization. Next, please. So in Sweden, we have for the last decades had a high level of vaccination coverage in the National Immunization Program, but this is nothing we can take for granted, of course.
And the National Immunization Program is voluntary and offered free of charge, and the implementation is done at the local and regional level by child health services and school health services. So child health services for young children and school health for the school children. And one profession that is really, really important in keeping a high and stable vaccination coverage are the nurses in these two services. They are really the backbone of the national immunization programs and very highly trusted source of information. So that they are very important to empower them also. Apologies, Karina. Could you please set your speaking language to Somali? Yes. Sorry? Could you please set your speaking language to English? Because we can't see your translation because your speaking language is set to Somali, unfortunately. Oh. So our Portuguese guests are not seeing it. So if you go to the show captions and go to the speaking language, I think it's set to Somali. By mistake. I thought I don't know where to go actually. It's more than show captions. Apologies, dear guests. More than show captions, then you need to click the speaking language as English. Not spela in. Oh, I have this in. I'm so sorry, but no, I can't find it because into more and then the standard. Do you see something that says captions or subtitles? Subtitles, yes. Something similar, yes. So you click on that, and then you go to the speaking language. Yeah, because it's the speaking language is choose for English. Yes, you need to choose English. Yeah, it was already there. Did you find it now? No. Okay. So, well, if do you see the button translation on the very top? Oh, sorry. No? So I go to more and then it's working now. It's working. Oh, okay. Sorry. Perfect. Okay. So do I need to go back or decide on how to do it? I think continue. Continue. Thank you. Okay. Sorry for that. In Sweden, we have had for many decades a high level of vaccination coverage in the national immunization program. And I just said that the nurses are really the backbone of this national of the program because they are very trusted sources. So they need to be empowered also. So despite the high national coverage at the national level, there are some areas with low vaccination coverage. So we need to work proactive in this. And one of the strategies is to use behavioral insights. Next, please. So for more than 10 years now, we have been exploring ways to work with specific barriers to vaccination using the process of an approach of tailoring immunization program that Katrin just mentioned and described. And we have adapted the WHO guides to the Swedish context and the population and the stakeholders that are using them. So in the lower part of the picture, you see that we started in 2013 and 14 as a piloting the TIP guide, the first version. Later on, we perform an intervention in a local setting, and all the gain experiences as lessons learned from that we use for the production and development of our Swedish version of a guide that we are now piloting in 4 regions, and we will soon have version 2 of the guide, the Swedish guide. Thank you. Next. This is just an overview of the systematic and structured process of the either THP or the TIP guide with 4 phases, and it's all the regions and all the pilot regions have gone through these phases. And I would like to emphasize that the importance of doing a proper situation analysis and giving time
to really define the target population, define the behavior you want to address, and also to work with specifically with the barriers and drivers. So in order to design a tailored intervention that can be implemented and evaluated. And the pilot started between 2021 and 2023, and all of them are now in the implementation and follow-up phase of the process. Next, please. Yeah, these are the 4 regional projects. They are in different parts of Sweden. They have different settings, and also the local teams are different depending on the specific issues on vaccine acceptance they have. Next, please. So they're working, even though the process is tailored to the settings, there are some structures in common. For example, that there is a local team. And for us, it has been very important that the project lead and the organization, the backbone of the organization is at the local level. So they feel a local ownership. And as I mentioned, there are different actors in the team, depending on the issues they want to address. We have a behavioral insight team at the public health agency, and we provide support in method and process, and also training the staff. And we have also seen that it's quite good if we can combine both the theoretical and practical work, but also a combination of on-site and online meetings, which is the perfect way of working. And between the meetings, the local teams are working with their own with the local work. There is also a component of support between the regions by sharing experiences and best practices. They have joint meetings and lectures, and also now they're forming a regional community of practice to share experiences and support each other. Thank you. Next. Yeah, are some examples on activities and interventions developed in the 4 different regions. And for example, training of the healthcare personnel in motivation interviews so they can address vaccine concerns with parents, so they can have a better dialogue with the parents and better communication. We have also done training on vaccine preventable diseases and vaccines, so it's a repetition and updates regarding the field. And one very valuable intervention or activity is that they have improved their journal documentation when the child is not vaccinated. So they have possibility to for reminders when they come for the next times. And this is a nice example that, I mean, good interventions are not always new or flashing information campaigns or big things. It's also very valuable to make some small improvements in already established platforms and systems that they have. Another thing, also a tiny intervention, was addition of relevant project topics to the agenda of regular meetings. So the interventions can be of different types. Next, please. Other type of intervention was to reinforce and improve the collaboration at the family center, and family centers have focus on children and their entire family situation. So there are different actors there, and reinforcing the collaboration means that they can, for example, midwives, pediatric nurses, psychologists, pediatricians, they all give the same information about vaccines and vaccinations. Also involving trusted key persons in the community is an important intervention. Having activities with children and parents in open preschools at the family centers,
with, for example, creative workshops and seminars for parents. On the right part of the slide, you can see an example of a picture of a creative workshop where an activity was organized for parents and children. And on the right part of the picture, you see an infographic that the public health agency has published regarding number of cases of infection before and after immunization, before and after the immunization was implemented. And they use that infographic to for the children to play with colors, corresponding colors, and creating their own paintings while the parents were discussing vaccine issues. Next, please. So this is an intervention, tailored intervention we performed between 2015 and 2018, and lots of the materials and films and cartoons and postcards that we produced at the time are still in use. And at that time, we had activities for the parents, but also activities to reinforce the nurses at the child health centers, training programs, tailored lectures, and different type of reinforcement, so they could better have a better communication with the parents. So some of the lessons learned for us is that it's important to use all the tools and all the guides that are out there and provided, but to adapt it to the national and local context. It's really needed to do that. Once you start with the behavioral insight work at the local level, it's also valuable and important to have a good support from behavioral insights expertise to have a good starting point. And this is very much learning by doing. You need to contextualize to each setting and just learn what works and what not works by doing. And we believe that integration of behavioral insights in our programs is really crucial for the long-term sustainability and equity. One last point is that we see this as a mutual benefit, because the collaboration with from the national perspective and local actors is really rewarding. We at the national level need to understand the challenges at the local levels, and we are supporting the local levels to run their own processes. So with the children at the center. Thank you so much. Thank you so much, Karina. Excuse me. I think what I also draw from that is the emphasis on that this is a very iterative process, and that engagement with the different stakeholders is essential. So engaging the parents, engaging the children. So a real co-creation process, also involving both settings-based approaches, research, and sharing best practices across the region. So all great lessons, and thank you so much for sharing that. Mm-hmm. Thank you. Next, I would like to introduce our next speaker. Our next speaker is Maria Otia Silva, a sociologist and local health literacy liaison. She'll be presenting on the socio-demographic characterization of the Roma population. Over to you. Thank you, Maria. Está sem som. Tem que ligar o microfone. Doutora Maria Otília, está tudo bem? É só mesmo fazer ligar o microfone e voltar a partilhar o modo de apresentação. Consigo. Tilha. Não. Quero ajuda, sim. Uhum. De som.
Patricia, could you share on your end? Deixa, posso? Sim. Patricia, can you pull up the slides, please? Yes. Doutora Maria Tília, eu posso partilhar que eu tenho a sua apresentação, se quiser. Não. Espera aí, só um bocadinho então. Espera aí, só um bocadinho. Só um bocadinho então, que eu... Só um bocado, só ver aqui. Agora sim. E eu peço imensa desculpa, um bom dia a todos. E vamos então começar com a minha apresentação. Então, o meu estudo é a apresentação dos resultados que efetivamente, portanto, venho apresentar no sentido da caracterização da população cigana e também da avaliação da literacia dos direitos e deveres no Serviço Nacional de Saúde, bem como conhecimento também relativamente a determinados serviços. A finalidade era saber até que ponto a população conhece e compreende os seus direitos e toma decisões esclarecidas e recorre aos serviços de saúde. Portanto, temos aqui uma primeira contextualização que não pode deixar de ser dita. Em Portugal, a maior parte dos países da Europa, existe referências de pessoas ciganas há mais de 500 anos. Contudo, a sua integração na sociedade portuguesa continua a níveis deficitários, enraizada num contexto de perseguição, discriminação e exclusão política ou social. A contextualização, todo este trabalho efetivamente nasceu com a formação da capacitação de profissionais de saúde em História e Cultura cigana, que efetivamente partiu da ARS Norte em conjunto com o Departamento de Saúde Pública do Norte e uma parceria com a APF. Nesse sentido, efetivamente, e aqui contextualizando também a nível europeu as políticas sociais, a União Europeia solicitou a todos os Estados-membros a elaboração de estratégias nacionais no sentido da integração desta comunidade cigana, no sentido de responder às situações de exclusão que não são compatíveis com os modelos sociais e económicos europeus. Nesse sentido, há um Conselho de Ministros que, de facto, cria uma estratégia nacional no sentido da integração da comunidade cigana, que procura promover indicadores de bem-estar e integração, bem como também a desconstrução de determinados estereótipos. De 2013 a 2020 há efetivamente esta promoção e há também um indicador de promover o diálogo com a administração pública, com as pessoas ciganas, organizações, sociedade, que depois dá o alargamento efetivamente para 2020-2030, no sentido de incluir a Agenda 2030, que tem a ver com a erradicação da pobreza, das odres, da fome, de garantir a saúde, a qualidade e também, efetivamente, a questão do Alto Comissariado, como sabem, portanto, neste momento já não está em funções. Houve aqui uma reformulação relativamente ao processo de imigração e, portanto, relativamente às questões de inclusão de serviços de promoção da integração da inclusão da comunidade cigana, Roma, existe a AIMA que efetivamente promove programas no sentido de poderem aceder. Outra contextualização que também é extremamente importante no sentido de perceber que os ciganos são a maior minoria étnica da Europa, estima-se entre 10 a 12 milhões de ciganos vivem na Europa, dos quais 6 mil são cidadãos europeus ou residentes na União Europeia. Também relativamente aos ciganos em Portugal, o primeiro estudo feito a nível nacional sobre as comunidades ciganas, através da professora Manuela Mendes, Olga Magana e sua equipa, efetivamente encontraram e identificaram pessoas pertencentes à etnia cigana, 37.089 cidadãos portugueses ciganos que residem em Portugal, e estima-se aproximadamente 0,4% dessa população residente. Outro estudo em 2023,
cerca de 47.500 pessoas entre os 18 e os 74 anos identificaram-se como pertencentes à etnia cigana, e importa ainda destacar que grande maioria, 88,1%, desta população não possui histórico de imigração pessoal ou familiar. E, portanto, temos que olhar para eles. Também aqui um bocadinho a distribuição a nível da região norte e também do Grande Porto, a área metropolitana do Grande Porto. Um indicador que eu encontrei relativamente à esperança média de vida, e estimo aqui em termos do ano 2017, é que existe um desfazimento entre as mulheres ciganas e a generalidade das mulheres em Portugal é de 10 anos, enquanto a esperança de vida entre o homem cigano e a generalidade dos homens em Portugal é de 8,5, que é uma longevidade lesada em uma década. E, portanto, estes indicadores são extremamente importantes para a gente intervir. Existem estratégias, e uma das estratégias, efetivamente, que me manteve no sentido de quando houve, após esta formação e a continuidade de conteúdos relativamente à questão da saúde, da educação, da habitação, foi efetivamente este observatório das comunidades ciganas, promovido pelo Alto Comissariado, que agora já não está presente, mas que foi importantíssimo, estes webinars e estas reuniões a nível nacional, no sentido da partilha de determinados contextos que existem, no sentido das práticas de cada um estar a fazer no seu contexto, no sentido da partilha destas experiências, foi extremamente importante. Também o projeto Rede EduSig, da professora Manuela Mendes e da sua equipa, era um trabalho que tinha a ver com o estudo dos itinerários em termos dos estudantes ciganos e o seu percurso na escola, portanto, no sentido da motivação, da desconstrução de estereótipos, no sentido de uma valorização desta cultura para que também os outros ouçam e os recebam e incluam também. Outras reuniões preparatórias foi efetivamente para eu aceder e monitorizar tudo, foi com os elos da comunidade. E os elos da comunidade são extremamente importantes porque foram extremamente facilitadores. Contudo, há aqui um constrangimento, que assim que eu posso dizer, que de facto aqui em Vila de Conde, na Póvoa de Varzim, não existia e não existe ainda um mediador sociocultural que era facilitador no sentido da aproximação junto a esta comunidade, a esta população, e também uma associação, porque de facto são elos efetivamente importantes porque fazem a ponte e um bocadinho esta mediação entre os dois lados, e de facto isso aproxima. Há uma questão extremamente importante que eu tenho que dizer, que de facto para perceber a população da etnia cigana é crucial esta deshomogeneização relativamente aos ciganos, porque eles todos são diferentes, tanto a nível nacional, norte e sul, são todos diferentes, e é assim que eles têm que ser entendidos na sua especificidade, no seu contexto, relativamente ao seu ambiente. Estes são os meus elos, a Santa Casa, o Teto, a Beneficente, a Segurança Social, a ação social de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, das duas câmaras, que foi extremamente importante para me permitir efetivamente chegar a este tipo de população. Aqui foi a apresentação do meu projeto no sentido de os sensibilizar relativamente à pertinência da participação deles no meu estudo, e foi feito duas situações, foi numa junta de freguesia de Vila de Conde também e na biblioteca, onde é que de facto os elos da comunidade, principalmente aqui tenho que destacar a doutora Marta Lisboa, era um mediador muito importante, não sendo de etnia cigana, porque de facto era facilitador, porque tinha uma grande envolvência com eles e proximidade, e portanto isso permitiu-me também eu chegar a fazer esta sensibilização no sentido da participação deles. Aqui a questão da etnia também é importante efetivamente que a gente perceba efetivamente que a etnia é um conjunto de indivíduos que têm efetivamente
para a gente os compreender, uma linguagem, traços, história, questões políticas, culturais, religiosas, efetivamente, que os envolvem como grupo, e nesse sentido, muitas vezes reclamam em si uma estrutura social e um território, não é? Os faz efetivamente sobressair. A literacia, relativamente, a correlação entre a literacia e a etnia é relevante? Estes dois conceitos cruzam-se? Eu penso que é relevante, efetivamente temos autores como Sorense, que fala em reduzir estas desigualdades em saúde. Grande parte da população de etnia cigana vive em situação de pobreza e exclusão, com pouca escolaridade, tem uma elevada taxa de analfabetismo e abandono escolar e, portanto, é importante debater efetivamente estas desigualdades no sentido do acesso à informação para compreenderem e avaliar, tal como se define efetivamente o conceito de literacia, tendo em conta efetivamente os seus contextos, as suas competências individuais, no sentido de haver uma melhor equidade, efetivamente, na participação deles. Também dizer que este estudo foi submetido, efetivamente, ao Conselho de Ética da Administração Regional do Norte e também ao Conselho Clínico do ACES, antiga ACES. Aplicámos. Estes eram os meus principais objetivos: avaliar o grau de literacia sobre os direitos e deveres do Serviço Nacional de Saúde, bem como conhecimento em determinados serviços, caracterizar sociodemograficamente a população de etnia cigana dos nossos municípios, realizar o diagnóstico de necessidades e a população igual ou maior ou superior de 18 anos, ambos os sexos, que recebem um rendimento social de inserção. Foi um critério que eu tive efetivamente que escolher, porque de facto estes eu consigo aceder, e residem em municípios da Póvoa de Varzim, Vila do Conde. É um estudo observacional, transversal. Tive uma amostra, efetivamente, tinha um universo de 435 indivíduos, onde é que a amostra inicial foi de 136 indivíduos, dos quais 30 me recusaram participar e 4 eu tive que retirar, uma vez que não eram de etnia cigana, viviam e coabitavam na mesma casa porque eram casados. E, portanto, a minha amostra foi 102 indivíduos e foi estes 102 indivíduos que eu estou aqui a falar e a representar. Foi através, efetivamente, das instituições que me permitiram chegar a eles, no período entre 2022 e 2023. A metodologia foi logo do início a aplicar o consentimento informado a todos os participantes e esclarecer o que é que se ia participar. Em conjunto com as instituições, também foi extremamente importante termos estratégias no sentido da presença deles, uma vez que foi telefonicamente. Mas as estratégias foram várias. Tivemos uma sala e condições logísticas no sentido de garantir a sua privacidade. Também dizer que todos estes elos da comunidade tiveram que assinar um protocolo no sentido da sua confidencialidade relativamente àquilo que estava a ser passado. Existiu também, efetivamente, a questão de alguns elementos não terem que ser feitos nas salas, por exemplo, da Santa Casa ou das associações. Alguns conseguimos efetivamente ir ao acampamento, também aplicar, em habitações também conseguimos, e portanto foram convocatórios via telefone, e portanto houve aqui uma adequação. Até podia ser efetivamente naquele dia eles terem primeiro contacto com o técnico no sentido de um trabalho que tinham em conjunto, e depois aí sim podiam participar e estar comigo no sentido da sua resposta. Contudo, mesmo assim, tivemos não respostas, porque as pessoas são livres, efetivamente, de não responderem, não é? Portanto,
O questionário, optou-se por um questionário já validado. Desculpa interromper, já passamos aqui um bocado de tempo, pedia mesmo para passar agora para os resultados e tentar sintetizar. Pronto, Obrigada. ok, obrigado. É só para dizer que foi um questionário já validado pela entidade reguladora e, portanto, foi 38 questões que de facto tínhamos dois tipos de questões, aqui maioritariamente Conselho, Vila de Conta responder, mulheres, ascendência maioritariamente, mas aqui a questão do nível de escolaridade é importante eu falar, 30,4% do primeiro ciclo, 22,5% não sabe ler nem escrever e 2,9% só sabe ler e escrever. Depois, maioritariamente são casados, a profissão responderam mulheres, 100%, quase todos eles aqui, estes 102, estão inscritos e têm médico de família. Há aqui alguns programas, efetivamente, de consultas que eles participam também, e isso já é uma coisa que é de agrado, mas passava então aqui aos resultados relativamente àquilo que foi pedido. Portanto, tínhamos 38 questões, e efetivamente tínhamos dimensões que de facto tinham, estas dimensões avaliavam aquilo que eles pensavam que representava o seu conhecimento, e nesse sentido utilizámos uma escala de Likert de 1 a 5 para eles responderem, e de facto temos aqui, portanto, um conhecimento médio a nível do cheque dentista. Mas depois fomos ver a avaliação do grau de conhecimento das dimensões, do conhecimento efetivo, não é? E efetivamente encontramos aqui 81,4% dos inquiridos apresentam um grau de conhecimento global inadequado ou problemático, não é? E eram as outras 9 dimensões que eu tinha ali apresentado relativamente ao questionário. Depois, portanto, isto é importante relativamente aos primeiros achados, mas há aqui uma dimensão que a gente destaca, que achei muito interessante, que é a assistência religiosa, 76,5%, que tem um conhecimento excelente, e depois dizer que, de facto, há um grau de conhecimento inadequado e eles não conhecem nem compreendem os seus direitos e deveres no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e não tomam decisões esclarecidas sobre a saúde. Também aqui uma comparação entre os achados da entidade reguladora e nossos, porque de facto também foram encontrados um inadequado e problemático conhecimento relativamente aos utentes, que eles fizeram também aos utentes e aos técnicos de saúde. A potencialidade deste estudo que eu fiz é no sentido de diagnosticar desigualdades em termos de baixa escolaridade, priorizar a formação, tomar decisões baseadas em evidência científica e também exercitar competências na formação sobre efetivamente os direitos e os deveres para eles compreenderem. Ter um papel ativo, sem dúvida, na sua saúde, em relação também à doença, à sua família. Os constrangimentos que eu encontrei foi a resistência deste tipo de população em participar, o meu N, a minha amostra, e houve também uma mudança de competências entre os meus elos da comunidade para a Câmara, que me impediu da continuidade e dar mais valores. Nós temos aqui um projeto de intervenção agora, que de facto visa efetivamente capacitar e consciencializar sobre os direitos e deveres, e o objetivo é devolver a eles os resultados, sensibilizá-los outra vez no sentido da participação deles em workshops temáticos sobre efetivamente estas questões que a gente acabou de falar, também sobre a alimentação e a organização doméstica, e também sensibilizar efetivamente todos os profissionais de saúde e coordenadores de agrupamento no sentido também relativamente à desconstrução de estereótipos, preconceitos, no sentido de terem mais sensibilidade relativamente a este tipo de população. A colaboração e parceria... Para terminar assim em 30 segundinhos, mesmo as conclusões. São as minhas, efetivamente, parceiros no sentido da minha atuação,
E agora, relativamente ao meu projeto de intervenção, eu tenho aqui idealizado algumas forças. De facto, há aqui um trabalho que pode ser feito durante um tempo no sentido desta continuidade deste trabalho. Ter mediadores socioculturais é extremamente importante. Avaliar consultas de vigilância relativamente a diabetes e hipertensão, porque de facto é um fator de prevalência em termos de doença crónica neste tipo de população. Ver também a ocorrência, mais ou menos se vão às urgências, porque é sempre em situação aguda que eles recorrem aos serviços de saúde. Promover a alfabetização dos adultos e depois tem aqui desafios que efetivamente muitas vezes são inerentes a este tipo de população, que têm a ver com os seus cotidianos, têm a ver com a sua formação, têm a ver com o seu histórico familiar, não é? Muitas vezes têm desconfiança relativamente ao exterior, qual é os resultados a curto prazo, podem não ter interesse e, portanto, há aqui um trabalho. Eu é que agradeço efetivamente o convite de estar presente com vocês e pronto. Obrigada. Eu sei que de facto este tema é muito interessante e por isso poderíamos ficar aqui mais tempo e passo uma mensagem importante, que é: nós fazemos a maior parte das intervenções de forma geral para a população e depois criamos ainda mais desigualdades, e por isso é importante dirigir a populações vulneráveis, como é aqui o caso do exemplo. Sem mais demoras, passaria à próxima oradora, a doutora Zita Carreira, terapeuta ocupacional, coordenadora adjunta, terapia ocupacional para os cuidados de saúde primários no projeto Mais Vida com Melhor Saúde, e apelava mesmo aqui, por favor, ao cumprimento aqui dos 12 minutos. Estão a ouvir? Estamos a ouvir, sim. Estamos a ouvir e ver a apresentação. Pode começar. Ótimo. Então, bom dia a todos. Antes de mais, dizer com um enorme orgulho e satisfação que estamos aqui a representar a OLS São José e a apresentar este projeto, que faz parte de um programa mais abrangente, que é o Saúde em Movimento. Neste slide, os nomes que estão sublinhados são das minhas colegas que já estavam cá antes de eu chegar e que são as verdadeiras autoras do projeto Mais Vida com Mais Saúde, que surgiu da prática diária, em domicílio, onde encontraram pessoas com patologia musculoesquelética numa fase muito avançada de dependência, com dor não controlada, socialmente isolados, muitas vezes por não conseguirem sair de casa. E, portanto, a ideia do projeto para uma intervenção mais precoce, no sentido da literacia e autogestão em saúde, com o intuito de reduzir e evitar estados de dependência como aqueles encontrados. E que informação é que as colegas encontraram e que se mantém atual? A evidência de que temos aqui potencial de ação junto da nossa população. Em Portugal, apesar da esperança média de vida estar bem posicionada entre os países europeus, a verdade é que, em média, temos menos 5,4 anos de vida sem doença. Ou seja, em média, os portugueses vivem mais de 20 dos seus últimos anos de vida com doenças crónicas não transmissíveis, em especial as osteomusculares, e, portanto, com menor qualidade de vida e impacto na perda de autonomia e na perda de autonomia com tudo o que isso implica. Portanto, encontramos no Plano Nacional de Saúde 2030 as doenças osteomusculares entre as áreas prioritárias. E porquê? Porque o sedentarismo da população, especialmente associado ao envelhecimento, estão na base da elevada prevalência de doenças como as osteoartroses, a osteoporose, a lombalgias e muitas outras, com um elevado impacto social e económico, potenciado pelas desigualdades sociais, designadamente no acesso a serviços de saúde especializados, e que provocam uma perda de autonomia e condições prolongadas de incapacidade, causando também uma enorme e indesejável pressão no sistema de saúde, nomeadamente no nosso Serviço Nacional de Saúde. Encontramos também lá no Plano Nacional de Saúde 2030 algumas recomendações, entre elas destacamos a promoção da atividade física, a gestão integrada e multidisciplinar da doença crónica, as ações de educação para a saúde. Aqui gostaria de prolongar um pouco mais.
porque foi assim que surgiu o desenho do Mais Vida com Mais Saúde entre as terapeutas ocupacionais e o fisioterapeuta dos cuidados de saúde primários do ex-ACES Lisboa Central. É uma intervenção em contexto de grupo para pessoas a partir dos 65 anos com patologia musculoesquelética. Consiste numa abordagem multidisciplinar totalmente centrada na pessoa e prevê 18 momentos com cada participante. As áreas trabalhadas são estas: o viver com a patologia musculoesquelética crónica, a atividade física e os estilos de vida saudáveis. Dentro de cada uma destas áreas desenvolvemos uma série de temas, como podem ver nestas caixas. E gostaríamos de destacar alguns dos elementos que nos são muito caros, relacionados também com a sustentabilidade e a personalização das ações, dos conteúdos, da forma como os trabalhamos perante cada grupo e cada participante. Temos, por exemplo, o momento com a médica e a nutricionista, cada uma na sua sessão, com tempo em que os participantes têm o tempo e a oportunidade de colocar questões, de discutirem, não só ouvir, mas também intervir. Questões que são do interesse próprio, que estão relacionadas a estas condições de saúde especificamente. Conteúdos que depois são reforçados nas restantes sessões com as terapeutas. Temos, por exemplo, a adaptação da atividade e do contexto, onde abordamos a importância da organização das rotinas, do espaço de vida da pessoa, o risco dos tapetes, os fios que se atravessam no caminho, os produtos de apoio que existem para facilitar o dia-a-dia e que contribuem significativamente, tanto para a proteção das articulações como para uma rotina com mais segurança, autonomia e funcionalidade. E isto tanto seja nas AVDs, quer as básicas como as instrumentais, mas também nas ocupações de lazer e de produtividade. E ainda a importância da distribuição das tarefas ao longo do dia e da semana. Mas a personalização dos cuidados individuais, dentro e fora do grupo. Fazemos a análise e o aconselhamento sobre cuidados específicos a cada participante, em que se justifiquem essas medidas, obviamente. Temos também um livro que foi criado especificamente para este projeto, que entregamos aos participantes, com os conteúdos e exercícios, que fazem parte tanto da componente teórica como da prática, e que introduzimos ao longo do curso para que possam apropriar-se daquela linguagem, que se possam apropriar daqueles conteúdos e depois fazerem uso efetivo na continuidade para além do projeto. A exploração, fazemos também a exploração com cada grupo dos recursos locais para a continuidade que se pretende nas estruturas da comunidade e a familiarização com os mesmos. Levamos os utentes, os participantes, a conhecer e experimentar os equipamentos de rua, que são de livre acesso, para poderem perder o medo e saberem como os podem utilizar em segurança e benefício próprio. E promovemos o convívio, desde logo entre o próprio grupo, porque são pessoas que vivem próximas umas das outras, que têm as mesmas dificuldades e podem dar continuidade aos laços que são ali criados. E como é que se operacionaliza para além do todo o trabalho de retaguarda da equipa? Desenrola-se ao longo de 16 sessões teórico-práticas com o desenvolvimento dos temas já mencionados e a realização dos exercícios desenhados especificamente para o projeto. Há um momento de avaliação individual que é feito antes das sessões e depois de todas aquelas 16 sessões, em que aplicamos uma bateria de testes que estão aqui mencionadas e no final, além desses testes, há também o questionário de satisfação. Aquelas escalas que são utilizadas são de conhecimento e acesso para todos nós e, portanto, destacamos aqui a avaliação dos conhecimentos que fazemos através de um questionário construído pela equipa, com o contributo também da nutrição e da medicina, em que temos duas secções, uma com várias afirmações relacionadas com os conteúdos, que vão ser desenvolvidos nos grupos, e os participantes devem classificar cada uma delas como verdadeira ou falsa, mas também, se não souberem, não há problema, mencionam e isso é depois recolhido.
A outra secção tem 4 pares de imagens para poder identificar qual delas é a correta. O movimento, o projeto Mais Vida com Mais Saúde é um projeto que evolui num processo de aprendizagem contínua. Vamos realizando alterações em função dos resultados e avaliação anual do projeto, quer com base na percepção e dados da equipa, como também com o feedback que os participantes nos trazem. E assim, em 2025, aumentámos o curso em mais 4 sessões teórico-práticas. Isto foi muito importante para nós, porque dá-nos mais oportunidade de aprofundar os temas que sentíamos que não ficavam tão bem integrados, e damos também mais oportunidade aos participantes de melhor integrarem os conteúdos, que são muito importantes, e também de adotarem novos hábitos de rotina relativamente à atividade física. Para além disso, as sessões médicas passaram 2 para 1. Nessa sessão não fazemos a componente prática, é a única em que não há a prática, mas desta forma a médica vai lá uma vez e consegue perfeitamente explanar todos os conteúdos que estão previstos. Relativamente às escalas, deixámos cair a SF12 porque não era sensível às alterações que eram provocadas pelo projeto. Introduzimos a versão curta da escala de pressão geriátrica pela associação que os estados de tristeza e depressão estão documentados para estas condições de saúde e que nós observamos. Bem como associamos também a medida de avaliação, que avalia a adesão à dieta mediterrânica introduzida pelo grupo da nutrição. Associamos ainda à escala, à escala numérica de dor, associamos uma escala comportamental para facilitar a classificação pelos utentes e reduzir a sua subjetividade. Gostaríamos dos resultados obtidos com os 16 grupos dinamizados entre setembro de 2023 e dezembro de 2025, num total de 170 participantes, em que têm uma média de idades de 78 anos, e entre estes são cerca de 78% são mulheres. E, portanto, além dos 100% de satisfação global com o projeto, gostaríamos de destacar os 74% entre os avaliados com redução do grau de dor, a melhoria da mobilidade e equilíbrio com a consequente redução do risco de queda para 82% dos participantes que foram avaliados no final, a aquisição de novas estratégias para lidar com a doença no dia-a-dia em 96% dos avaliados. E também, muito importante para nós, é que para os 100% destas pessoas referem-nos a melhoria da sua qualidade de vida com a frequência no projeto. Do questionário de satisfação concluímos pela valorização das atividades de movimento. Bem como a oportunidade de interação social e dos conhecimentos que foram adquiridos. E, portanto, sobre o nosso processo de contínuo de aprendizagem pela prática e foco, melhoria nos resultados, está aqui evidente a necessidade manifestada por 34% dos avaliados para um aumento do número de frequência e das sessões, aumento do número de sessões e a frequência das mesmas, uma das alterações que nós realizamos para 2025. Aqui está aquela que nós consideramos que é a fórmula de sucesso do nosso projeto. Portanto, para além destes outros aspectos, nós estamos neste momento a desenvolver o projeto em 3 centros de saúde, Marvila, Olivais e Oriente, e é a conjugação destes elementos, a literacia em saúde, o movimento adaptado, a multidisciplinariedade e esta proximidade que facilita a adesão das pessoas, que nos permite estes resultados, o capacitar para o autocuidado, melhorar a gestão da condição de saúde, diminuir a dependência dos serviços de saúde e, não menos importante, articular com as estruturas da comunidade. Por último, estamos a terminar, quais são os caminhos que nós desejamos de consolidação, de sustentabilidade dos resultados, capacidade de intervenção e de expansão. Nós queremos muita consolidação nas unidades atuais e também expandir para novas unidades dos cuidados de saúde primários da ULS.
bem como o follow-up, manter o follow-up dos grupos. A articulação com as estruturas da comunidade e a identificação de alternativas que nos possam permitir reduzir os constrangimentos que limitam e impedem a participação de alguns dos utentes referenciados. A ligação com o Centro de Investigação da nossa ULS, extremamente importante. Por um lado, com um projeto de investigação que já está submetido e que pretende avaliar o impacto em termos da variação da prescrição de medicamentos, especificamente os analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroides, mas também da procura por assistência médica aguda devido a queixas osteoarticulares, isto numa avaliação antes e depois do projeto, da implementação do projeto. O convite do Grupo Raiz Cuidados de Saúde Primários para a candidatura à Fundação La Caixa, que já foi aprovado numa primeira fase, e também o apoio de Raiz Cuidados de Saúde Primários no desenho de novos projetos de investigação. A colaboração mais recente com a Unidade de Integração de Cuidados da ULS para o alargamento necessário, tendo em conta as necessidades de saúde da população da ULS. E pretendemos também o apoio do Conselho de Gestão dos Cuidados de Saúde Primários e do Conselho de Administração na continuidade do projeto através da evidência dos resultados com ganhos em saúde. Doutora Zita, acho que a perdemos. Foi mesmo a acabar, portanto, de qualquer maneira. Alison, may you jump in? I think you asked me. Thank you very much. But actually, I think at this moment, I'm going to pass the floor back to Giselle to reflect and go to comments and questions. Over to you. Thank you. Nesta fase, gostaríamos de também perceber se alguém tem aqui questões a colocar a qualquer um dos oradores da manhã ou fazer algum comentário. Eu acho que vemos aqui apresentações muito boas que nos deram aqui uma perspectiva, quer da teoria, quer da parte mais operacional de projetos que é possível implementar a nível local. Isto acho que é um primeiro passo para incentivar aqui todas as ULS a desenvolverem projetos no âmbito da literacia em saúde, a não só terem que ser projetos estruturados, mas a adaptação daqueles que já existem e a adaptação de toda a sua estratégia comunicacional e de planeamento aqui nos planos e programas, projetos que fazem, de ter esta perspectiva de adaptação ao contexto e adaptação cultural, a centralidade na pessoa e a base em evidência que temos sempre já como um dos conceitos adquiridos para o planeamento, mas aqui é importante reforçar, utilizar evidência com base também em ciências de comportamento e em estudos de percepção, mais dados qualitativos, mais dados autorreportados, que nos permitam também customizar não só com base em dados clínicos e também não só com base em dados populacionais de uma análise, digamos assim, sem depois uma caracterização específica das populações vulneráveis, como vimos aqui no caso dos ciganos. É importante customizarmos cada vez mais as intervenções, queremos que elas sejam efetivas. Estou aqui a ver no chat, até o momento ainda não temos nenhuma pergunta. Eu penso que também, se alguém quiser, pode fazer as perguntas diretamente pelo chat, colocando a mão no ar. Eu peço desculpa aqui pela minha voz hoje, que não está nos melhores dias para moderar um webinar. E depois também reforçar aqui a tal questão com, neste momento, ao termos aqui por parte da Direção-Geral da Saúde a criação desta rede de literacia em saúde, espero ver também aqui muitos destes elementos que estão hoje motivados
para assistir a este webinar, a trabalhar com essas redes, a termos equipas multidisciplinares, que é o objetivo, para investir nestas áreas. E penso, deixem-me só ler aqui, porque penso que há perguntas no chat. Uma das perguntas é quais os aspectos das experiências internacionais e portuguesas que mais chamaram a atenção. Eu não sei se isto é dirigido para alguém específico ou se é geral. Se há conhecimento de outras iniciativas nesta área, com base no trabalho que estão a desenvolver na ULS ou no município. E aqui penso que será mais para as intervenientes portuguesas. E uma terceira pergunta, quais são as principais oportunidades para o trabalho das ULS se alinhar melhor com uma maior promoção da saúde, como por exemplo adequar melhor os seus serviços aos perfis da comunidade que servem ou aos grupos populacionais mais difíceis de alcançar. Eu se calhar começaria aqui pelas intervenientes portuguesas para darem o tal contexto de se conhecem outras iniciativas nas respectivas áreas de trabalho, nas suas ULS, ou municípios, ou mesmo noutras ULS. E depois também esta última pergunta, que depois passarei também às oradoras internacionais, de quais são as principais oportunidades para as ULS investirem e de facto se alinharem aqui mais com a promoção da saúde. Se calhar começaria agora pela doutora Zita e depois pela doutora Otília. Aqui respostas breves. Ok, como perceberam, este projeto surgiu da prática e da necessidade identificada na nossa prática, e não foi por irmos por outros exemplos que tenhamos conhecido. Relativamente às oportunidades, quais são as oportunidades para, desculpe. Oportunidades para investimento nas ULS, neste caso até poderia ser para outras investirem na área que está a trabalhar, digamos assim, ou para noutras áreas, outros colegas investirem em projetos com estruturas semelhantes, à adaptabilidade e à inclusão da literacia em saúde, como referiu aqui. Nós consideramos que é um projeto que podemos considerar de baixo custo, com ganhos reais, como estava no último slide. Nós estamos em articulação com a Unidade de Cuidados Integrados da ULS, com o Centro de Investigação, e tudo o que nós queremos, em termos de consolidação, chegar a mais unidades e a mais população dos cuidados de saúde primários. Consideramos que a proximidade do projeto, o facto de estar nos cuidados de saúde primários, de estar próximo dos utentes, é um fator muito positivo que contribui para os resultados que nós conseguimos e está perfeitamente adaptado à população que frequenta. E, portanto, as oportunidades é de poder ser alargado a mais unidades e chegar a mais pessoas. O apoio do Conselho de Gestão será também extremamente importante para que tal aconteça. Muito obrigada. Doutora Otília, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Quero dizer que efetivamente esse movimento aqui da literacia já foi feito e a doutora Gisela passou por cá e também deu um movimento já nesse sentido. De facto, este trabalho foi também inspiração de algum trabalho que eu fiz relativamente quando sou de Lisboa e, portanto, estive em Lisboa, recebi a literacia, mas houve um trabalho da professora Sónia Dias, da saúde pública, relativamente aos imigrantes. E eu lembro-me perfeitamente dessa apresentação e foi um bocadinho essa inspiração. Também dizer e partilhar que, de facto, em Esposende, a Unidade de Saúde Pública Esposende, o Dr. David Moreira, que é médico de saúde pública, tem um trabalho também sobre a etnia cigana, porque ele encontrou efetivamente um padrão alimentar. Acho que também era importante esta partilha no sentido de perceber metodologias, não é? No sentido de chegar a este tipo de população e, portanto, aqui as coisas estão-se a alinhar e o Conselho de Administração também já ouviu e já conhece efetivamente este projeto. É agora a congregar todas estas forças no sentido de, em termos de mesa, o que é que a gente pode fazer para
para chegar a eles e para começar. Handing now to our English speakers, and maybe starting here by Christian, we have one of our participants asking about the AI that is here absent today in the talk, but he thinks that AI can enable here through chatbots, for example, the use of beliefs and opinions of people, and what you see that are the paths forward in regards for health service, and also if anyone has experience already in using AI as advantage here for health literacy. So, Christian, could you understand my question? Sorry, I can rephrase it. It's about AI. Yeah. Yes. So, I mean, basically, these tools can be helpful, but I think that's the most important thing is that some critical digital health literacy is used when using it. Yeah. So to make sure that that the information is really also a reliable information. So I think we should use the chances, but at the same time we also need to be quite cautious. But basically, I'm not aware that, for example, our services with which we worked were actually using AI. Thank you. I don't know, what about Christine and Karina, if in BCI, AI is already being used, and what can be the advantage, taking this question. And also other questions that we have are about if you have, what do you think that are the main opportunities for our local health units, considering what was already discussed today? Maybe starting by Christine. Or Karina. Catherine, sorry. Katrina has left, and instead of Karina, we have Asha, who is covering for Karina. Karin, Asha, if you can hear us, the question is whether you have any experience as well applying AI tools, or also any experience with chatbots as well with the work that you're doing. No, sorry. And we don't have, I personally don't have that. I think with the Taylor intervention, I think the core message has always been to be participatory and collaborating with the local healthcare professionals and the communities. And the article I sent in the chat was a specific example from the Somali community, but in the other project is, I think, participatory and perspective is important. And AI maybe can be helpful in the future, I don't know, but I don't have an experience, sorry. Thank you. I think here one important message is, before going to the AI and chatbots, and also excluding people with less digital literacy, to invest in, as it was already said, navigational and critical health literacy. It's really important, and these proximity interventions are also really important. Not having more questions now, I think I would now pass to Emilia for final conclusions. Thank you so much to everyone for the participation, to our speakers. Thank you so much, Krista, Katrina, who left us already, and Karina as well. But thank you also to Asha and Anastasia, who are here as well, to answer some of the questions and monitor the chat. I think it was very, very rich discussions that we heard as well from our international experiences.
It was super interesting as well to hear the national experiences and this work that you're doing on health literacy with the Roma community, as well as how adapting services to older population is so important for ensuring the effectiveness of the work. And I know that a lot of that work is starting. I think Krista also shared how in Austria, this is also not being applied everywhere in Austria, but this is in some practices, and examples and case studies are coming back to some practices, show that this is work in progress for all. And I think there's a place to start. I hope that you have enjoyed that as well and could get a bit of inspiration and perhaps also a bit more clarity on what kind of tools can help you. You can use, whether you're a nurse, whether you're a doctor, whether you're a service administrator, what tools you could use as well to assess how you're doing in your service with regards to health literacy, for example, and how well are you able to help patients navigate, but also then how could we use this to change the way that we deliver those services. I recognize that those approaches are not easy, and services are navigating a very complex landscape. So many competing priorities, limited resources, constant operational pressures. So it can feel like an add-on, but I think that what we heard from the examples today, it actually changes the experiences of the health workers when they are delivering the services, and it changes the experiences of patients. And I think that's our goal. So I hope that this can help you, get inspired to make the services more clear, more navigable, more responsive. And thank you again for the tremendous energy that there are of all the speakers, and also in the chat from all the participants. Yeah, we're looking forward now to see you, and we have the next webinar on April 22nd. This is also on the topic of prevention, and it will be discussing every contact counts, how to reduce health risks through brief, meaningful conversations. So we hope that you can join in the next time, and thank you now for now. Have a nice lunch and a nice rest of the afternoon. Bye, everyone.